Fala, turma! Tamo de volta. Quarto e último episódio dessa série Cisco Cybercast, podcast que a gente pensou e desenvolveu para vocês, parceiros Cisco, para a gente bater um papo e aprender um pouquinho mais sobre cybersecurity. Nesse quarto episódio, continuamos aqui, Flávio Costa, meu parceiro, tamo junto. Muito obrigado. Nossos convidados especiais, Renato Moraes e Bruno Fagioli. Estou eu aqui em volta de 3 super TSAs da Cisco, Technical Solution Architects, para a gente bater um papo sobre Threat Intel e plataformas de segurança. Flavião, vamos lá? Bora 23 de fevereiro hoje, pós-carnaval, o bloco do Cybersecurity. Unidos, né? Unidos do Cybersecurity. Show de bola. Threat Intel. Como podemos definir algo tão intangível? Você que é um cara poético. Cara, como é que a gente pode definir Threat Intel? Não faço a menor ideia, por isso eu vou fazer essa pergunta já direcionando para os nossos especialistas aqui na frente. Quem quer puxar aí a conversa? O que vocês podem... O que é a primeira coisa que vem na cabeça quando o assunto é Threat Intel, Renatão? Vamos lá. Primeiro agradecer o convite, né? Essa mesa aqui, já passaram algumas mentes brilhantes e a gente está aqui hoje. Se eu for definir de forma bem simples, eu vou colocar como visibilidade traduzida em defesa. Visibilidade, pensando aí, pode ser algo bem amplo, né? Se a gente fizer um paralelo com redes, né? Em redes você vai analisar atributos ali para entender a qualidade de um link. Tá bom, tá ruim, tá usável, não tá usável. Em segurança isso é algo muito mais amplo, né? Então, visibilidade no termo técnico seria telemetria, capacidade de você traduzir ou perceber eventos, registrar eventos. E aí, eventos de segurança, a gente tem uma gama ampla que vai desde segurança física até o mundo de software, né? O mundo de aplicações. Então, é ter visibilidade sobre isso e conseguir traduzir em artefato de defesa, que aí também pode ser uma série de coisas. Perfeito. E aí, Brunão, o que você considera sobre o tema Threat Intel? Bom, obrigado pela oportunidade, pessoal. Como o Renato disse, passaram algumas mentes brilhantes aqui, então, né, obrigado pela oportunidade. Sem pressão. Continuamos com as 2 mentes brilhantes ainda, né? Vocês desse lado da mesa, né? Bom, o Renato estava colocando alguns pontos legais. Threat Intel eu defino de 2 formas. A threat que é tática e a outra que é mais de conhecimento. A tática é aquela que vai na linha de você atuar contra o que o mundo tem de ameaça. Ela é uma que faz os reinforcements das coisas, que elas fazem as proteções. E a de conhecimento, que é a de publicação, é mais a longo prazo, né? Você trata mais na linha da informação, você trata na linha do conhecimento, na divulgação de informação, ou em sites, ou de outras formas. Então, existem 2 formas, e aí, né, as melhores que se encaixarem nas 2 formas, eu entendo que seria, né, a melhor Threat Intel que a gente pode confiar hoje em dia, né? Perfeito, show de bola. Bom, não consigo me proteger contra aquilo que eu não conheço. Né? Que eu não posso ver, né? Se eu não consigo ver, segurança. Sem visibilidade, sem controle, sem segurança, né? Tudo uma questão de harmonia ali. Acho que adicionando ao que eles dois falaram, a gente tem... Eu acho que eu posso colocar, 3 níveis de conhecimento de inteligência, né? A gente pode colocar o nível operacional, o nível estratégico e o nível técnico, digamos assim, né? Acho que essa divisão é interessante porque a gente consegue colocar ali algumas funções também. Porque quem são as pessoas, os profissionais que vão consumir essas informações, né? Acho que muito quando a gente fala Threat Intel, acho que uma das primeiras coisas que vem na cabeça são os IOCs, né? Os indicadores de comprometimento, que são observáveis, tudo que a gente consegue visualizar em uma rede, né? Então, como o Renatão falou, a gente está falando ali de puramente redes, né? A gente vai observar a telemetria, né? As comunicações que estão acontecendo ali entre os equipamentos. E através dessa telemetria, a gente vai estabelecer uma linha de base do que é considerado normal para aquele ambiente, porque uma vez que a gente tem o normal, a gente sabe qual que é o anormal, né? Digamos assim, a gente consegue verificar qualquer mudança ali daquela linha de base. Esse tipo de IOC, ele vai ser consumível por uma equipe de analistas, né? Por um SOC. O analista, para ele poder
identificar se tem algum desvio nessa comunicação, por exemplo, para o SOC, para ele identificar se tem algum ataque acontecendo. Né? Então, são níveis diferentes, tanto de IOCs, né, quanto de como cada setor de uma organização enxerga essas informações. Então, acho que mais ou menos por aí a gente vai conseguindo desmistificar alguns conceitos e entender que algumas informações às vezes têm um valor maior do que outras, né? Porque vamos colocar que você, Fábio, é o CEO de uma organização. Se eu te der uma lista ali de endereços de IP, de domínios, né, entregar para você e falar, isso aqui é Threat Intel. Não significa nada, significa nada, não vai fazer nada com isso, né? Então a gente tem que pegar essas informações no nível mais técnico, extrair inteligência dessas informações para que eu consiga encaminhar para você um relatório onde você vai ter informações, né, legíveis e entendíveis de acordo com o seu trabalho, com a sua função, que você vai conseguir utilizar para tomar decisões estratégicas para o negócio. Então, o nível mais estratégico. O nível técnico, ele existe, ele vai continuar sempre existindo, né? Mas tudo depende de como a gente consome esse tipo de informação para poder levar isso para cima, né? Digamos assim, né? Do nível técnico para o nível estratégico, para que você possa entender melhor como tocar um negócio. Eu acho que tem um ponto que eu gosto muito nessa análise, né? Deixa eu já colocar uma outra pessoa aqui na mesa, que é o Cisco Talos. Nós 4 trabalhamos na Cisco, e a Cisco é a mantenedora do Cisco Talos. E aí, falando de Threat Intel, depois alguém pode explicar melhor o Talos aí para quem está escutando a gente. Eu não vou entrar na discussão aqui por enquanto do Talos, mas de um passo primário aqui que eles cumprem, que eu acho que é muito importante, que quando eu entendi, aprendi isso, para mim foi muito importante, entender o trabalho que é feito de Threat Intel. E esse trabalho, no caso do Talos, ele começa num passo antes da parte técnica, que é entender o perfil do atacante. E aí eles fazem um quadrante, não tenho como desenhar um quadrante aqui agora, mas a gente vai imaginar um quadrante onde eu tenho num eixo o nível de sofisticação e profissionalismo da pessoa ou grupo que está por trás daquele ataque. E num outro nicho eu tenho a motivação da pessoa ou do grupo. Então você tem num extremo aqui de alta motivação e alto nível de profissionalismo, um profissional. O que se entende por um profissional? Alguém que é contratado para fazer um trabalho e precisa entregar um resultado, né? Que tem conhecimento, tecnologia, experiência, know-how para fazer aquilo, e ao mesmo tempo ele está altamente motivado. E essa motivação ela pode ser financeira, política, religiosa, pessoal, enfim, existem vários motivadores na vida. Então esse é o atacante mais perigoso que existe. Você tem os outros 3 no quadrante aqui, né? Você tem um cara que está altamente motivado, mas que não tem o ferramental, a experiência, o conhecimento, não é um grande profissional. Você tem um cara que é um excelente profissional, foi contratado para fazer um ataque, mas ele não tem uma motivação pessoal. Ele vai fazer aquilo que... Né? E você tem um cara que não tem nenhuma das duas coisas, que é aquele moleque mais novo que está na tentativa e erro ali, não está motivado, não é um profissional, não está sendo pago, mas ele está naquele momento de tentativa e erro ali, em algum momento ele vai acertar alguma coisa e tentar aprender. Então, com isso, peço que alguém complemente aqui, falando um pouquinho do Talos especificamente. Alguém se anima a gente trazer o Talos para a mesa? Vamos trazer. Começa aí, Renato. Começar comentando sobre essa ideia do quadrante, né? Interessante você entender onde você está como alvo. Todo mundo é um alvo. E aí, se você entende onde você está posicionado, que tipo de motivação te torna um alvo, e que tipo de recurso te torna um alvo, é bem interessante, né? Se você está na parte ali do moleque que está na tentativa e erro, é porque tem muita coisa para fazer dentro de casa ainda, né? Mas sobre Talos, a organização dentro da Cisco que faz esse trabalho de Threat Intel de uma forma bem ampla, né? Então a ideia não é só entregar assinatura de IPS ou identificador de malware, arquivos maliciosos. É um trabalho muito amplo, multidisciplinar. Threat Intel tem que ser multidisciplinar, você tem que ter o cara que entende de hardware, o cara que entende de sistemas operacionais, de aplicações, de rede, né? As vulnerabilidades, elas
cobrem todos esses aspectos, então você tem que ter pessoas capazes de identificar ameaças sobre todos esses aspectos. Existe esse lado técnico do trabalho do Cisco Talos, mas também tem um trabalho muito amplo na parte educacional, na parte de divulgação das informações, né? Aquilo que a gente comentou, uma coisa é eu entregar o Threat Intel como uma lista de IP, hashes de arquivo, e outra é eu entregar um relatório para que um executivo, um gerente de TI, ele tenha um entendimento de onde ocorrem falhas que permitem um ataque. E aí, uma vez que eu entendo essas falhas, eu posso entender o meu ambiente onde eu preciso trabalhar mais a fundo. Que camadas eu preciso desenvolver, investir mais para garantir que para aquele tipo de ataque, aquele perfil ali de desenvolvimento de ataque, não seja bem sucedido dentro do meu ambiente. Então, o Cisco Talos tem um trabalho em cima disso, né? De explorar e mostrar qual é o trabalho do atacante para chegar no alvo, né? E aí você entender que defesas você precisa ter. Exato. Toda vez que falam do Cisco Talos, né, eu sempre vejo outros Threat Intels, públicos ou privados, né? O Talos é um Threat Intel privado, embora haja colaborações com Threat Intel pública. A gente tem a nossa telemetria, né? A nossa gama de produtos, a nossa gama de tecnologias faz com que a nossa telemetria seja rica, mas a gente também consome, né, e fornece informações, insumos para outros Threat Intels públicos. Mas toda vez que alguém me pergunta, tá, Cisco Talos, me dá um exemplo. Cara, vai para o g1.com.br. Lá tá lá. Você não vê a notícia do nosso amigo A ou do nosso amigo B, do Threat Intel X ou YZ, divulgada no G1. Mas se você for para o G1 e procurar o Talos, está divulgado lá em 2021, Astaroth. A G1 falou lá que a Cisco Talos fez o descobrimento, documentou um PDF extremamente, né, que a gente estava falando da parte técnica, que é extremamente difícil, né, técnico, né, não é para qualquer pessoa entender ou digerir aquele conteúdo. Mas, para quem não quiser aquela leitura extremamente técnica, vai para a leitura, né, de entendimento gerencial, acionável, né, para o gerente, que é, olha, você tem que fazer isso de uma forma muito ampla, no produto A ou B, se é Cisco ou não, você só tem que acionar esse tipo de inteligência e você está protegido contra isso, né? Então, você tem... E isso é o Talos. Quando eu falo do Talos para os clientes, né? Ah, meu também tem, o fulano também tem, tá, mas o que você já ouviu falar? Você sabe que alguém fala que existe, mas você já tem alguma prova que existe? Nossa, se você digitar no Google ou em qualquer matéria aí, isso no Brasil, mas se a gente for para fora, a gente vai encontrar muito mais referência do Talos. E tá lá, tá publicado, a Cisco descobriu, a Cisco publicou, a Cisco está na frente, a Cisco está investigando no leste europeu, a ABC acontecendo algum incidente. Então a gente está sempre à frente disso. E aí onde que eu acho que a gente entra, é isso que o Cisco falou para mim, essa entidade, como o Renato falou, né, eu só estou complementando, com muito mais pessoas, pessoas dedicadas, automotivadas a descobrir coisas e a proteger os nossos clientes ou a comunidade de segurança como um todo. Perfeito. Mas um ponto importante é que essa é uma situação onde tamanho é documento. Eu comecei definindo que a gente tem a questão de visibilidade, né? Threat Intel depende de visibilidade. E o Talos se beneficia da visibilidade que a Cisco consegue ter, o alcance que a Cisco tem com as suas soluções. A Cisco está dentro de provedor de internet, a Cisco está dentro das maiores organizações do planeta. E isso dá uma visibilidade para que a gente tenha uma telemetria de qualidade. A telemetria não é só puxar dados e mostrar volume. É a gente ter a amostragem de qualidade diversa para que a gente tenha uma Threat Intel muito, muito rica. Desculpa. Não, pode ir. Eu ia dar um exemplo. Se eu abrisse um Bruno em threatintel.br aqui agora, eu poderia consumir um monte de recurso público, um monte de informação pública. Cara, eu ia ser mais um no meio, né? Não ia ter o diferencial. Sim. Acho que onde a gente entra no que o Renato acabou de falar é o diferencial da volumetria de coisas que a gente tem. A gente é o maior fornecedor global disso e daquilo, de roteadores, de segurança, né? Então a gente tem coleta dentro de provedores, coleta dentro de outros lugares, então a gente tem insumo, a gente tem da onde tirar. Não é eu pegando o que todo mundo sabe, eu pegando o que todo mundo sabe, mais tudo que eu sei, Cisco, né? Perfeito. E aí é onde a gente agrega muita informação. Tem todo um trabalho de curadoria em cima disso, né? Você tem a telemetria, você tem um volume massivo de dados, mas você tem que entender.
tudo bem, eu tenho essa gama de possíveis ataques que podem ocorrer. O que é que tem ocorrido nos últimos tempos? O que é que está ativo? E isso aí é o que é mais relevante para que eu tenha as defesas, né? Eu não vou me defender de uma vulnerabilidade de um Windows 95. Está lá dentro de um Threat Intel. Mas se eu estou fazendo esse tipo de defesa, tecnicamente, né, o aspecto é que eu estou gerando mais processamento, eu estou impactando a experiência do usuário. Então, o trabalho de curadoria também é importante. Além de ter volume, dar um entendimento do que é relevante transformar em defesa. E curadoria. Antes, só para terminar essa curadoria, Renato falando curadoria, me lembrou na hora Kena. A inteligência que o Kena traz para a mesa de pegar a massa e de chegar no 1% que importa, que realmente é, né? Eu não vou fazer o Windows 95. Vou fazer o 1%. Calcular risco, né? Calcular risco. E colocar isso, e agora está unindo com o Talos. Quer dizer, o Talos já era muito bom, pegou a informação do Kena, né? Dessa informação de base que o Kena tinha, né? Que é o API nosso, que é a nossa Threat Intel do Kena, o TI. Cara, e juntou os dois, está tendo, né? Acrescentando muito mais ao que o Talos já provia quando a gente tinha. Então, isso, cara, faz com que a gente seja mais ainda preciso no que importa, né? No todo. O todo é muito grande, não dá para curar o todo. Isso é um exemplo muito bacana, porque a gente pega dados, não só da Talos, mas também de outras fontes de inteligência. Eu acho que eu vi, inclusive, uma pesquisa, eu posso colocar o link na descrição aqui do nosso vídeo, mas, se eu não me engano, acho que era da NSA, falando que boa parte das ameaças que existem atualmente, elas não exploram vulnerabilidades que são as ditas mais críticas, de acordo com o CVSS, né? Com o score lá do CVE. Na maioria das vezes é um encadeamento de vulnerabilidades média, né? Com severidade baixa. Então, se tem alguma organização que está tomando sua decisão baseado só na informação de inteligência do CVSS, né? Que é um dos indicadores que a gente tem que levar em conta, ela está deixando de observar aquilo que está acontecendo no mundo real para trazer para o mundo dela como empresa. Isso pode ser perigoso porque pode trazer a falsa sensação de segurança, né? Gosto dessa discussão, principalmente bom ponto a questão do Kena, né? Então, o Kena como uma ferramenta de vulnerability management, de gestão de vulnerabilidades, parte da arquitetura Cisco, um produto que a gente comercializa para ajudar os clientes a entenderem de todas as vulnerabilidades identificadas no ambiente, quais são as prioritárias, né? E aí você citou fontes públicas, né? CVSS, isso. Os CVEs, né? As vulnerabilidades. Common Vulnerability System Score System. Sim, para o CVSS, né? Para as notas que são atribuídas às vulnerabilidades que são descobertas, né? Inclusive, a equipe da Talos é uma das que mais descobre vulnerabilidades ao longo do ano, né? Então, o que é reportado por esse time, que tem esse papel tão importante e fundamental, isso a gente até comentou em outros episódios, né? Que segurança ela precisa ser mais proativa. Então, quando a gente está falando de Threat Intel, a gente não está falando só de receber essa telemetria e esses IOCs e melhorar as nossas defesas com relação à prevenção. Mas a gente está falando também com relação à detecção daquilo que já está acontecendo e com relação a essa proatividade de um threat hunting, né? De poder utilizar essas informações para buscar no nosso ambiente se a gente já está protegido contra os TTPs, né? As táticas, técnicas e procedimentos que são utilizados por atacantes, por adversários, né? Independente da terminologia que a gente utilize, por hackers, né? Se a gente já está protegido contra aquele grupo ou não. Porque uma coisa muito interessante do Threat Intel, e existem grupos privados que são focados nisso, de mapear, por exemplo, organizações que focam em empresas de determinado segmento, né? Então, a gente tem adversários que focam em empresas somente do segmento financeiro, somente do setor de saúde, né? Que tem aquele foco específico. Então, quando você é uma empresa desse segmento, você obviamente vai estar muito mais interessado em conhecer quem são esses adversários, né? E quando você conhece, você nega para esse ator malicioso uma vantagem que ele supostamente tem, que é do conhecimento. Se você já obtém esse mesmo conhecimento que ele tem, e isso é uma coisa que eu sempre costumo dizer, né? Não existe nenhuma diferença entre o conhecimento que nós aqui, como hackers éticos, né? Vamos colocar assim, que a gente possui, do cara que não é ético.
né? A única linha que diferencia ali é o chapéu, né? Literalmente, que ele está utilizando, né? Se é de um white hat ou de um black hat. E de qual lado da ética que ele está atuando, né? Qual a motivação que ele tem, né? Exato, a motivação. E isso Qual entra motivação? justamente naquele quadrante que você comentou no início. Eu acho que tem uma parte interessante da discussão de Threat Intel, e você tem uma vertente privada, como o Talos, que a gente colocou aqui, e você tem uma vertente pública, como vocês citaram, né? E elas me parecem ser muito bem complementares, né? A gente sabe que existe até num determinado grau, num determinado nível, troca de informações entre Threat Intels, de organizações privadas, a pública, óbvio, não precisa nem falar, né? A informação é pública, então acho que uma outra discussão que, na minha opinião, não faz sentido, que eu vejo algumas pessoas discutindo, é o que é melhor, né? Se é o Threat Intel privado, o Threat Intel open source, o Threat Intel público. E, na minha opinião, o melhor é aí, o que o Renato falou, tamanho do documento, quanto mais inteligência, melhor será a sua capacidade de... Agora, tem algumas empresas, aí eu estou falando naturalmente de empresas de maior porte, que tentam ter um Threat Intel micro aqui, né? Que é uma coisa, é um especialista, alguém de investigação, alguém focado naquele ambiente e tal. Queria escutar a opinião de vocês, como é que vocês veem o valor disso no dia a dia para alguém que investe. Eu atendi um cliente há muitos anos atrás que tinha uma pessoa de investigação e tal, era uma empresa, na verdade, era uma empresa alemã, a filial no país tinha, aqui no Brasil tinha uma pessoa de Threat Intel, e era muito interessante esse trabalho dele, porque ele conseguia somar as fontes públicas e privadas contratadas pela empresa com o conhecimento que ele tinha do ambiente, que é único. Né? E aí só ele vai poder ter. Então eu tive uma experiência bacana com esse micro Threat Intel, vamos dizer assim. Sim, Threat Intel local, né? Isso é um ponto bem importante. Depende muito de maturidade dentro da organização, né? Não é toda empresa que vai ter nível de maturidade e recurso para investir nisso, mas seria o estado ideal, porque você tem a visão global e o local. Então você tem um entendimento desse global, o que é que faz sentido para mim? O que é que está acontecendo aqui dentro que eu posso juntar com aquela visão que eu tenho global e trabalhar de forma mais precisa, né? Sobre o tipo de ameaça que vai ser direcionado para o meio ambiente. Isso aí é super importante. Eu acho que existe até uma certa limitação do que essa inteligência local ela é capaz de coletar, né? A gente, por mais que tenha uma equipe especializada ali, às vezes não tem uma visão global, que também é importante. Então, quando a gente fala do Kena ou do trabalho que a Talos faz, por exemplo, né? O Kena como ferramenta, a Talos como equipe de inteligência. É como a gente estava falando, são fontes diferentes e aí a quantidade ela é importante, mas a forma como a gente usa essas informações e a qualidade que a gente extrai dela é o diferencial que a gente tem que criar para ser a empresa que vai continuar funcionando amanhã depois de um ataque. Né? Então a gente tem que ter a visibilidade do que está acontecendo para poder, quando algo anormal acontecer, ser detectado o mais rápido possível para conter o escopo daquele ataque e remediar e responder também da forma mais rápida possível. Né? Acho que um grande exemplo que a gente pode colocar aí do mundo real, né, digamos assim, foi o WannaCry de 2017. Né? E uma coisa muito interessante é que não foi a Talos especificamente, né, ou um pesquisador da Talos que descobriu o ataque. É claro que quando o ataque estava acontecendo, todo mundo já sabia, né, que o ataque existia, porque um incidente de ransomware, ele é explícito, né, ele está pipocando lá na tela. E foi muito rápido, justamente por uma das características de worm que ele tinha. Né? Ele não precisou de nenhuma interação humana. Então imagina o seguinte, né, nessa situação. Você não precisa abrir um e-mail, pegar um pendrive, espetar no seu notebook para que você seja comprometido. Só o fato de você estar online foi o suficiente, né, para as máquinas que estavam vulneráveis àquele ataque a se tornarem parte da mesma rede mundial de computadores que foi a responsável por propagar esse ataque. Mas o meu ponto é o seguinte. Existe um pesquisador britânico chamado Marcus Hutchins. E ele foi um dos responsáveis, né? Dizem que ele foi um herói acidental, né? Porque foi ele que parou o ataque do WannaCry. E na publicação que ele faz no blog dele, ele coloca um print screen da inteligência da Talos, através do Umbrella. Então, quando ele está fazendo todo o trabalho dele de Threat Intel, como pesquisador autônomo, ele está coletando dados
de uma ferramenta privada que ele tinha acesso. Então, no Cisco Umbrella, a gente já tinha informação de que aquele domínio utilizado no ataque, ele tinha alguns indicadores de comprometimento que colocavam ele como supostamente malicioso. Então, tinham atividades que estavam acontecendo ali que estavam indicando que a reputação daquele domínio não era uma reputação boa, né, digamos assim. E aí ele coloca ali o print do Umbrella, né, mostrando o domínio e por que ele registrou aquele domínio. E quando ele fez esse registro, ele acidentalmente, né, como dizem,